um astro atrás do outro. Assim, o Flamengo preparou um dos melhores times da sua história. Teve a turma do início e a do meio de 2019. Foram 8 reforços de impacto, todos viraram titulares e foram multicampeões. É muito difícil acertar em todas as contratações. Não depende só do que o cara joga de futebol. Depende de uma série de outros fatores, de adaptação, de conhecimento tático do que o treinador vai passar para ele. Então, os resultados das contratações seguintes mostram o quanto isso é raro. Para montar o super time de 2019, o Flamengo investiu 200 milhões de reais. E para deixar essa equipe ainda mais forte em 2020, investiu 75 milhões e apresentou 7 novos contratados. Só que o desempenho da maioria deles não foi o esperado. 2 zagueiros, um lateral, um volante e 3 atacantes. Teve jogador que chegou, saiu e mal foi notado. Pedro Rocha ficou 1 ano no clube, só jogou 11 vezes, fez um gol e sofreu com muitas lesões. A dupla de zaga ainda não vingou, Gustavo Henrique acumula falhas. Você coloca um zagueiro como Gustavo Henrique, por exemplo, que tem como ponto forte a imposição, mas não a velocidade, e ele vai comprometer, porque o sistema não ajuda a que ele se encaixe. Léo Pereira também não se encaixou. Custou quase 32 milhões de reais e tem ficado no banco. Quem também não justifica o investimento é Michael. A revelação do Brasileirão de 2019 custou 34 milhões de reais. Foi titular com o Ceni nos jogos contra o São Paulo pela Copa do Brasil, mas não agradou. Thiago Maia vinha bem até sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo. Isla é titular absoluto e agrada. Mas a verdade é que dessa lista, só Pedro é unanimidade. Ele é o artilheiro do time na temporada com 21 gols. Deu tão certo que o Flamengo ficou com ele. Por 87 milhões de reais, comprou o atacante da Fiorentina. Um acerto que vale por muitos, mas não resolve sozinho. Lofredo, a última leva de contratações do Flamengo, então 7 jogadores, 3 vingaram, vamos dizer assim, né? Pedro, Isla, Thiago Maia. Por que os outros não? Isso. Diversos fatores, né? Acho que você falar, por exemplo, que contratar o Gustavo Henrique e o Léo Pereira é um erro, né? Quando terminou o campeonato parecia ser um acerto. Você contratar o Pedro Rocha talvez seja um pouco duvidoso. O Michael era uma aposta alta, parecia ser um acerto, mas era uma aposta alta, também por uma questão de adaptação ao jogo, ao esquema de jogo e a realidade, né, de jogar num time menor e jogar num time maior, um time que disputa realmente os títulos. Acho que no ano passado as contratações foram mais certeiras, mas o time também já estava mais ajustado quando as contratações foram certeiras. E outra, as contratações do ano passado foram de jogadores internacionais, muitas vezes, né? E a chance de dar certo é muito maior. Jogadores com experiência, como é o caso do Isla, tendem a se adaptar mais rapidamente à situação de jogo. O caso do Pedro é outro, porque o Pedro tem uma qualidade excepcional. Então aí também tem um outro diferencial. Eu não descartaria alguns jogadores dizendo esse jogador não serve para o Flamengo. Talvez os zagueiros possam vir a servir para o Flamengo em determinado momento. Ou um deles. O Michael eu não sei como é que vai ser utilizado, mas a verdade é que não vai se acertar todo ano, e nem em tudo, né? Isla foi uma boa contratação, o Pedro foi excelente, já se sabia que seria, e o Thiago Maia também parece ser um jogador que pode dar resultado. Flamengo não está na situação que está, que não é ruim, por conta das contratações, mas sim por tudo que aconteceu. O principal deles é o momento da saída do Jorge Jesus, que atrapalhou, e a contratação do Domi também, que fez com que o trabalho ficasse atrapalhado da temporada. E aí o Flamengo está numa semana de reflexões, digamos assim. Segunda-feira tem o jogo contra o Goiás. Rogério Ceni muito questionado, também por conta da escalação da última partida contra o Ceará, em que ele fez mudanças. Ele fez mudança no gol, na zaga e no ataque. O que será? Será que esse momento
do Flamengo vai fazer com que ele mantenha essas mudanças, que ele mude de novo? Uma mudança ele vai ter que fazer, que o Gerson está suspenso, então provavelmente entra o Diego. O Diego Alves deve voltar ao gol, então ali aquela questão no gol entre Hugo e César pode ser que seja resolvida. Mas como é que fica a zaga? Gustavo Henrique, mantido como zagueiro? No ataque, Pedro ou Gabigol, enfim. Ele está encontrando ainda, né? Ele chegou, tem poucos jogos, o problema é que se esperava que chegasse um técnico que ainda está em formação, tá? O grande trabalho dele no futebol brasileiro foi no Fortaleza, que não é uma das principais equipes do futebol nacional, foi um bom trabalho. Ele já tinha tentado no Cruzeiro, o Cruzeiro não deu certo, principalmente por problemas do Cruzeiro, menos por problemas dele, mas algumas situações do Cruzeiro se repetem no Flamengo, então é algo para a gente ficar observando. E ele tem dificuldade ainda para escolher o time dele, porque ele ainda está em processo de desenvolvimento de trabalho. A situação que eu acho mais perigosa, que é uma questão, não é uma questão nem de escolha de qualidade, que até acho que os dois tinham que ter um jeito de jogar juntos, Pedro e Gabigol, mas é uma questão de gestão de elenco, e eu acho que isso tem que ser tomado muito cuidado, que pode atrapalhar o desenvolvimento do trabalho dele, né, em 2021.